Cordiais saudações, onde quer que esteja. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Iluminado Podcast para partilhar com vocês mais uma temática de fundão social voltada à escrita da juventude. No dia de hoje temos uma convidada extremamente interessante que vai poder nos ajudar a compreender a problemática da escrita da juventude nas redes sociais. Este é o nosso tema, a juventude e a sua escrita nas redes sociais, causas e consequências. Este é o nosso tema, de realçar que a nossa convidada, cujo nome doutora Ana Ukwahamba, de realçar que é licenciada em ensino de português, mestre em literatura em língua portuguesa. Sem mais nada por devagar, a nossa professora vai poder falar mais ou menos sobre esta mesma temática para poder nos ajudar a compreender quais são os impactos e os erros que a juventude tem cometido nas redes sociais. Bom dia, senhora professora. Bom dia. Obrigada, agradecemos imenso por ter aceito o nosso convite no nosso canal Iluminado Podcast. Gostaríamos imenso que a professora fizesse um pouquinho da sua biografia, quem é a senhora professora, área de formação, para podermos focar a nossa temática em abordagem. Muito obrigada pelo convite. Sinto-me bastante honrada de estar aqui hoje no vosso canal a abordar assunto pertinente e atual. Bom, na verdade já disse mais ou menos o que eu sou. Eu sou professora daqui do Piaget e sou formada na área das línguas, língua portuguesa, licenciada em ensino do português e línguas nacionais e mestre em literatura de língua portuguesa. Então, professora também do Ministério da Educação, na Escola Paulo Teixeira Jorge, cá em Benguela, e partilho a minha vida com essas duas instituições. Que bom, sempre com a metodologia do ensino. Exatamente, e também faço parte do núcleo de pesquisa, que é o NELIC, onde nós pesquisamos assuntos relacionados à cultura, línguas e culturas. Tá bom. Só aí de casa, mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o nosso canal, partilhar e comentar. Esse é o nosso contributo que nós temos para passar para vocês. E também, com os vossos comentários, vai poder também nos ajudar a continuar com o nosso trabalho. Esse é o tema, a juventude e a sua escrita nas redes sociais, causas e consequências. Para começo de conversa, senhora professora, do ponto de vista sociolinguístico, que fatores explicam a simplificação da escrita de jovens angolanos nas redes sociais? Bom, as redes sociais vieram para dinamizar a nossa comunicação. Okay? É a partir delas onde a comunicação, agilidade, interação em várias redes sociais como TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Porém, tem havido alguns fatores que influenciam de forma positiva e de forma negativa também na comunicação escrita. Porque geralmente as pessoas escrevem o que falam. Sim. E existem pessoas que têm muitos seguidores. Quando escrevemos mal, abreviamos mal algumas palavras, os nossos seguidores também podem seguir tanto a nossa escrita quanto o conteúdo que nós publicamos, pode ser oral. Sim. Tanto a nível sociolinguístico. Socialmente, estamos a querer entender que as línguas, a escrita da língua portuguesa está a ser contaminada com algumas abreviações de formas incorretas, por causa da rapidez, da comunicação. Então, a juventude tem pressa de escrever, a ortografia também entra em causa, os sinais de pontuação. E esses fatores vão nos remeter à linguística. Muitos dos jovens, ao escrever nas redes sociais, não usam sinal de pontuação. Sim. Então, a pessoa que vai adivinhar se a frase que escreveu é uma frase interrogativa, é uma frase afirmativa ou exclamativa. Ele pergunta onde é que estás, mas não coloca o sinal de pontuação. Então, a pessoa que, o receptor é que vai adivinhar, se posso dizer, se aquilo é pergunta ou resposta.
Sim, sim. ok? Ou uma afirmação também. Portanto, tem havido algumas consequências sociais, porque se nós escrevemos como falamos, é porque transportamos para a escrita aquilo que é a nossa fala. Por exemplo, muita gente escreve quero com capa. Okay? E nós sabemos que quero não se escreve com capa. Muita gente faz abreviações de forma inadequada. Existem regras de abreviações. Mas também podemos olhar para a questão da inovação linguística, porque as redes sociais vieram também para inovar. Okay? Trouxeram algumas normas só das redes sociais, como emojis, memes, algumas abreviações que só funcionam mesmo para uma comunicação informal. Tenho visto e lido quando as pessoas escrevem novidade com nome, ok? Depois idade. Exatamente. Vocês, com C, depois o V, depois o C. Exatamente. Portanto, essas abreviações para a escrita formais não são permitidas. Então, isso, de certa maneira, a nível social tem causado uma confusão, porque muita gente depois entra em dúvida se, afinal de contas, o quero escreve-se mesmo com capa, ou escreve-se com C, como é que realmente se deve abreviar uma outra palavra. E a nível da linguística, nós sabemos que existem regras de escrita, existem regras de acentuação gráfica, existem regras de pontuação. E quando isso não se verifica, provoca um desentendimento, porque uma vírgula mal colocada, uma frase sem pontuação, uma palavra sem acentuação, isso influencia de que maneira na comunicação. Que bom, que bom. Senhora professora, a escrita digital nas redes sociais está a enriquecer ou a empobrecer o vocabulário dos jovens? Bom, a escrita das redes sociais, se formos para olhar para as redes sociais, está a enriquecer nas redes sociais, por causa de algumas inovações, os memes, os emojis, algumas abreviações novas, como aquelas que já referi, está a enriquecer. Só que essas abreviações não podem ser transportadas para a escrita formal, na escola, nas universidades. Numa prova, tu não podes escrever novidade com nove. Tu não podes escrever o quero com capa. Existem regras. Então, por um lado, enriquece lá nas redes sociais, por outro lado, vai empobrecer a nível linguístico, a nível da gramática normativa. Porque os estudantes, muitos têm alguma debilidade ou não conseguem diferenciar uma escrita, um vocabulário das redes sociais, que deve servir simplesmente para as redes sociais, ou vocabulário que deve servir também para a escrita formal. Isso, de certa maneira, tem beliscado estes dois mundos, né? Assim posso dizer. Focando nessa mesma abordagem da professora, hoje a juventude tem apresentado dificuldade na separação da escrita formal e informal nas redes sociais. Em alguns casos, numa prova, a professora já corrigiu, já se deparou com a prova de um estudante que usou uma linguagem informal nas redes sociais no local formal, na folha de prova. Muitas vezes. É o meu dia a dia. Bom, vai fazer a construção de uma frase sem acentuação, sem pontuação. Vão fazendo algumas abreviações que, a nível da gramática normativa, não existem. Okay? Mas para as redes sociais, por causa da rapidez de comunicação, daquela agilidade, pode mesmo funcionar. Funciona, mas para o formal, para uma linguagem mais formal, para uma escrita formal, não funciona. E eu, nesses casos, tenho colocado mesmo zero as respostas com este tipo de abreviações, porque não é permitido que se use, por exemplo, novidade com nove numa prova. Okay? Na gramática existem mesmo regras de abreviações de palavras. Okay? E temos várias palavras, como exemplo, observação, OBS, atenção, ATT. E quando isso é atropelado,
ok? É atropelado. Então, eu como professora não devo permitir que a linguagem informal entre para a linguagem formal, porque o estudante tem que saber diferenciar a linguagem formal da linguagem informal, porque isso também depois dificulta na escrita. De tanto usar a linguagem formal, né, o estudante vai pensar que o informal é que está correto. Sim. E de qualquer das formas vai transportar aquilo para a linguagem formal. E é ali onde o professor tem de colocar limites para que isso não se torne o normal, okay? Na escrita formal. A juventude, ou os universitários, e não só, também tem aqui que incluir, que estão a fazer também ensino médio, eles escrevem mal, não só nas redes sociais, como também em lugares formais, como escolas, no caso, escrevem mal porque leem pouco. Bom, nós sabemos que quem muito lê tem facilidade de conhecer novos vocabulários, tem facilidade de conhecer palavras e conhecendo palavras saberem como essa palavra deve ser escrita. E as redes sociais têm ocupado muito tempo, okay, na vida dos estudantes. Nós sabemos que as redes sociais têm conteúdos positivos, têm canais positivos como YouTube e outros canais que passam conteúdos formais, okay? Mas também tem outros que geralmente nós aproveitamos memes, aproveitamos alguma coisa que nos faça rir, fofocas, enfim. E muitas pessoas que produzem esses conteúdos, muitos não se preocupam com a escrita formal, okay? Preocupam-se muito com a escrita informal. E uma pessoa que não lê vai pensar que o que lê nas redes sociais, okay, de forma informal, ou seja, que foi escrito de forma com alguma grafia informal, é o que está correto. E vai passar aquela escrita para os textos formais. Sim, mas se for aquela pessoa que muito lê, já não vai cometer este erro. Ele vai saber que a palavra de facto escreve-se assim, não se escreve daquela maneira. A palavra novidade escreve-se assim, não se escreve daquela maneira. Portanto, a leitura é fundamental para abrir a nossa mente, para conhecermos mais vocabulário, para termos eloquência naquilo que nós queremos falar, falamos com mais propriedades. Então, é fundamental. A leitura faz toda a diferença, influencia bastante na aprendizagem da língua e na aprendizagem de palavras novas também. Lendo, nós aumentamos o nosso acervo, aumentamos o nosso vocabulário e isso facilita a nossa comunicação. Sim, sim. Os nossos erros gramaticais ainda ardem. Exatamente. Professora, escrever com erros frequentes, tanto nas redes sociais como também em locais formais, pode afetar a imagem profissional de um jovem? Pode, com certeza, porque muitas das vezes nós avaliamos a pessoa pelo que escreve. Sim, Okay? sim. Então, sobretudo aquelas pessoas que têm responsabilidades sociais e são modelos Como a professora sociais, temos muita responsabilidade para escrever. Então, porque todo mundo depois vai dizer, até a professora Ana comete esse tipo de erros. Okay? Então, e as pessoas relacionam aquilo que nós escrevemos com a nossa personalidade. É claro que tira algum prestígio quando alguém escreve mal. Okay? Imagine que tu és um diretor de escola, és um apresentador, escreves mal, falas mal, isso de certa maneira vai tirar-te mesmo algum prestígio. Vou dizer um erro de dígito. Sim, mas depois, se for recorrente, já não vai ter erro de dígito. Quer dizer, estavam a dizer mesmo que ele não sabe escrever. E é muito feio quando alguém diz que a professora Ana não sabe escrever. Quando alguém diz que a professora Ana não sabe utilizar sinais de pontuação, não sabe utilizar acentuação gráfica e a ortografia mesmo em si. Portanto, é preciso que cada um faça esforço de aprender, ler, procurar palavras novas, comprar um dicionário, ir ao dicionário, saber o significado daquela palavra, porque muita gente pensa também que usar uma palavra rebuscada é falar bem. Às vezes usa de forma descontextualizada, ou seja, não sabe o significado da palavra e vai utilizar num contexto totalmente diferente daquilo que ele quer transmitir. Por isso é que
a má escrita, de facto, influencia muito na imagem da pessoa. A professora já foi repreendida uma vez nas redes sociais pela sua escrita e como é que a professora reagiu? Muitas vezes. Fui repreendida muitas vezes. Eu reajo na normalidade, até porque nós somos falhos. Sim. E somos suscetíveis a isso. É bom responder, quer dizer, vai depender da maneira como também a pessoa vai corrigindo, mas é preciso aceitar os erros, aceitar e melhorar. Quando alguém nos corrige, é porque não nos quer ver mal, certo? Então nós precisamos de olhar aquilo com os bons olhos. Sim. E ir ao dicionário, saber de facto como é que se escreve, procurar uma gramática para não voltar a errar. Sim, sim. Okay? Eu geralmente temos aqui o professor Bonifácio Chimboto, Sim. ele que é o meu mestre, nosso padre. é nosso pai. Então, sempre que eu começo qualquer coisa, qualquer erro nas redes sociais, ele é o primeiro. Vai já o meu off, Ana Maria, não faça isso, olha essa vírgula, essa palavra e tal. Prontos. E eu agradeço bastante quando alguém me faz esse tipo de correções, porque estará a fazer com que a minha imagem também não seja questionada. Eu também enriqueço o meu vocabulário e o meu conhecimento pela gramática. Muito bom. Senhora professora, nós estamos a formar uma geração com duas competências. Uma que é a competência nas redes sociais, competências na escrita pelas redes sociais. A outra é a competência na escrita na academia. Exatamente. E algumas vezes o estudante não consegue separar, como você já fez referência. Leva, transporta a escrita informal, como emoji e tantas outras palavras, em locais formais na escola. O estudante não vai conseguir separar. Então, qual é o papel da escola para ajudar o estudante a separar a escrita formal da informal, como uma norma padrão? Bom, é um assunto bastante recorrente. Sim. E na escola, sobretudo nas classes anteriores, aprende-se os níveis de linguagem. Okay? Temos linguagem formal, nível formal, familiar, popular, temos a gíria, a calão. Então, nós temos ensinado os nossos alunos a utilizarem esses níveis de língua em diversos momentos. É preciso saber quando é que estamos na escola, okay? Que linguagem que vamos utilizar na escola, que linguagem que vamos utilizar na família, com amigos, enfim. Então, esses alunos conhecem as regras e os tipos de linguagens. E aí podemos acrescentar as linguagens das redes sociais, de emojis, enfim. Portanto, é necessário que esses alunos tenham consciência de poder separar. Como? Os professores também devem ajudar. Eu, por exemplo, sou muito rigorosa na correção da prova da tarefa, olhando mesmo para esta linguagem da rede social que é transportada para a folha de prova, por exemplo, para um documentos formais. E eu chamo a atenção aos estudantes. Se eles não... a maior dor que o estudante sente é quando é discutado, a nota. Então, eu já aviso, cada erro, cada palavra que não existe na linguagem formal, eu discuto 0,25. Cada palavra mal acentuada, cada frase não pontuada é 0,5. Agora imagine uma prova completa, a descontar 0,5 a cada palavra, então vai ficar com quase nada. E os nossos estudantes têm feito algum esforço para que isso não aconteça. Se calhar nos seus cadernos, quando estão a escrever, pode até escrever utilizando algumas abreviaturas nas redes sociais, que ele facilita na rapidez, mas na prova é ali o meu controle, é ali onde eu paro e começo a colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, era bom que cada professor olhasse também para este problema, porque é um problema, e fizesse alguma coisa para que estes maus não transpassem para
a linguagem formal. Não significa que tudo que acontece nas redes sociais, que essas linguagens é um erro, não. Tem muita vantagem, porque facilita na comunicação, na rapidez, é uma interação muito rápida, enfim, compreensão, a informação passa e flui bastante. Mas precisamos de parar quando estamos a escrever, quando estamos perante a um texto formal, quando estamos em ambientes formais. Assim como nós aprendemos na escola que existem níveis, ok? De linguagem. Que bom, que bom. Nós estamos a normalizar nas redes sociais erros ortográficos como identidade ou apenas a romantizar a falta de domínio da norma padrão, que é a língua portuguesa, no caso? Bom, na verdade, há muita gente que não domina as normas mesmo. Enfim, não domina, não é porque é redes sociais, quer escrever de forma rápida, para que a informação vá com muita rapidez e tudo mais. Não, é porque alguns não dominam mesmo a gramática, não sabem mesmo como que acento eu devo utilizar numa determinada palavra. Não sabe, exatamente, não sabe onde colocar a vírgula. Separa o sujeito do predicado dos complementos com vírgula, ok? Escreve uma palavra do tipo declarativo, mas não vai colocar, por exemplo, ponto de interrogação. Então, escreve algumas palavras duvidosas, quer dizer, ela não sabe como é que se escreve mesmo uma determinada palavra, não é porque está utilizando, é mesmo a tal ortografia que não sabe. Okay? Então, depois levam-se a isso, não, é o meu telefone que está mal, é o dígito que fez. É bem verdade que os telefones também às vezes nos enganam, né? Nós estamos a escrever uma palavra, por causa do dicionário vai outra palavra. Esse é um erro. É diferente, porque você vai dar conta mesmo que essa palavra é outra, mas há palavras que estão escritas mesmo de forma errada. Okay? São frases construídas de forma errada, troca tudo, sujeito do predicado, enfim, não existe regra gramatical. Portanto, este elemento aqui é mesmo diferente do não conhecimento mesmo das regras. Okay? Não é porque as redes sociais é que estão a fazer com que ele escreva daquela maneira, não sabe mesmo, não sabe escrever. Então, é preciso fazer um determinado esforço de aprendermos a escrever bem, aprendemos a escrever, a conhecermos as palavras, a lermos para conhecermos determinadas palavras. Porque, afinal de contas, as redes sociais são abertas para todos. Para os que sabem escrever e para os que não sabem escrever. Então, se nós formos seguir a escrita dos que não sabem escrever, nós vamos pensar que aquilo que eles escreveram está correto. E não está, porque ele não sabe escrever. Okay? Não aprendeu. Não aprendeu. Não aprendeu, ou se aprendeu, aprendeu mal. Okay? E não sabe esforço de voltar a aprender. Okay? Porque, afinal de contas, a aprendizagem da língua é constante. Existem muitos vocabulários, a língua é dinâmica. A cada ano há novos gramáticos a produzirem conteúdos, a discutirem teorias. Então, precisamos de ir atrás destas inovações para que a nossa linguagem seja aceita na sociedade, para que nós sirvamos de modelos para os outros. Okay? Porque senão, por causa dos seguidores, porque ali nas redes sociais temos seguidores, os novos seguidores vão escrever aquilo, vão aprender aquilo que nós escrevemos, o errado. Okay? Então, nós vamos influenciar muita gente. Imagine que eu tenha 10 mil seguidores e eu escreva mal. Aquelas 10 mil pessoas podem aprender, ok? Com a vossa escrita. Exatamente. A má escrita. E vão pensar que aquilo que a pessoa escreveu é que é o correto, mesmo que encontre, por exemplo, um texto, uma outra pessoa que escreva de forma correta. Como alguns são seguidores, são fanáticos, ok? Então, não aceitam fanáticos. Bom, não aceitam correções. Então, esse é um problema bastante sério mesmo, porque as redes sociais vieram com uma força muito grande. Os universidades têm muita dificuldade na produção de texto. Não conseguem fazer uma redação. Na poder de professora, né? Professora é professora. E esse depois, algumas vezes, mandava os estudantes reproduzir certos textos com muitos erros ortográficos. Exatamente. E qual é a vossa apreciação?
Ali, nós também podemos olhar para a forma de tratamento. Né? A forma de tratamento. Isso também aprende-se na escola, na disciplina de língua portuguesa, na nona classe. Existem formas de tratamento. Okay? Tem forma de tratamento para utilizar com pessoas da mesma faixa etária, aqueles que os nossos professores que hierarquicamente estão acima de nós, os pais. Então, eu não devo tratar da mesma maneira, o meu pai, da mesma maneira que trato com os meus amigos, com as minhas amigas. Não devo tratar os meus irmãos mais velhos, meus professores, os meus superiores, da mesma maneira que eu trato com os meus amigos, por exemplo. Então, quando alguém não consegue diferenciar essas formas de tratamento, acaba mesmo cometendo erros graves. Mas isso também é uma questão de educação, aprende-se lá na família, e dizer, olha, agora você vai falar com o teu professor, o professor não se deve falar assim com o professor, não se deve tratar o professor por tu, a não ser que seja uma pessoa muito amiga, uma muito amiga, enfim. Então, esta questão tem vindo a dificultar muito na linguagem, na comunicação entre os professores e estudantes. Então, a outra pergunta, o que é que nós devemos fazer? Sim, na verdade, professor, qual é o papel dos professores para ajudar esses estudantes a ultrapassar ou saber... Bom, a questão de construção, de redação de textos, né? Nas disciplinas de língua portuguesa existem oficinas gramaticais. Nas oficinas gramaticais ensina-se a fazer redação de textos, a criar frases. Por exemplo, criamos um tema, depois do tema começamos a aprender as regras de produção de texto. Por exemplo, como se elabora uma ata, como se elabora um texto argumentativo, como que se elabora um relatório. Como é que se faz um comentário de um texto poético, por exemplo? Como é que se faz a análise de uma obra literária? Existem passos a serem seguidos para redigir comentários, por exemplo, de textos literários. Existem passos para elaborar uma ata. Isso tudo aprende-se na escola, na disciplina de língua portuguesa, sobretudo. O professor cria oficinas literárias, procura um assunto, um tema e pede, primeiro com os alunos, elabora uma ata utilizando as regras que já foi dita anteriormente, elaborar um relatório, por exemplo, de uma reunião que terá acontecido. Então, isso tudo aprende-se ali. E depois o professor vai fazer a correção. No final, quando terminarem de elaborar este texto com os alunos, o professor vai pedir aos alunos que cada um faça sozinho para saber se de facto aquilo que lhe foi ensinado foi mesmo também aprendido. Dali, os alunos escrevem, o professor vai fazer correções. Essa correção é correção a nível da estrutura frásica, a nível de acentuação, de pontuação, de ortografia. Então vai fazer todo tipo de correção. E uma palavra corrigida, o professor vai colocar entre parênteses a palavra correta. Uma palavra errada, não é nesse caso. Depois, entre parênteses, o professor põe a palavra correta para dizer que olha, isso aqui não se escreve dessa maneira, escreve-se daquela maneira. E o aluno deve aprender. Porque há alunos que desleixam, né? Vai cometendo um erro hoje, comete amanhã, comete o mesmo erro, depois pronto. E acaba por carregar aqueles erros para a vida. Assim então, os professores têm feito muito trabalho relativamente à correção dos alunos, sobretudo aqueles professores de língua portuguesa, e não só, porque eu conheço muitos professores, meus colegas, mesmo sendo professor de matemática, de geografia, também fazem correções. Sobretudo aquelas palavras não acentuadas ou mal acentuadas, uma correção mais superficial. Então, é importante que todos nós façamos alguma coisa para que a juventude e os alunos tenham consciência dos erros que têm sido cometidos, tanto nas redes sociais quanto em ambientes formais. Porque também não vamos dizer que as redes sociais só têm partes negativas, há muita coisa positiva que as redes sociais nos trazem. A comunicação, a interação, a agilidade. Então,
a comunicação que flui de forma rápida, isso, a criatividade também, as redes sociais, há muita criatividade nas redes sociais, enfim, há muita coisa boa, e nós devemos ir atrás das tecnologias, né? Existe, até porque os nossos telefones já trazem dicionários, que já trazem palavras, sinônimos, já ajuda bastante. Então, se o telefone já tem aí uma palavra provável que você vai escrever, então há pouca probabilidade de cometermos erros. Okay? Então, só aquele mesmo que é um pouquinho distraído é que comete vários erros, uma vez que o telefone já traz dicionário. Exato. Já para encerrar a nossa entrevista, no professor, nosso canal e no podcast, em termos de conclusão, quais são as recomendações que a professora deixa para o nosso canal e os nossos seguidores no que toca a temática abordada, a juventude e a sua escrita nas redes sociais? Bom, um dos conselhos que deixo aos seguidores é leiam bastante, leiam mesmo. O hábito pela leitura está a ser influenciado pelas redes sociais. Vamos ler mesmo textos, livros formais, livros publicados, porque geralmente a juventude resume-se simplesmente a leituras de publicações nas redes sociais. Então, ali nem tudo é formal, nem tudo que está escrito de forma correta. Portanto, precisamos de voltar aos textos, aos livros, ok? Vamos voltar, vamos ler para que saibamos a escrita correta, para que aumentemos o nosso vocabulário, o nosso acervo, é fundamental. Quem lê, okay, tem a capacidade de se comunicar com mais facilidade, com mais fluidez, porque a leitura desperta a nossa curiosidade, a leitura abre a nossa mente, a leitura faz com que nós conheçamos vários assuntos, porque quando nós não lemos, como tem dito o meu amigo Laurindo Catumbela, nós vamos discutir palavras, não vamos discutir ideias. Então, uma pessoa que não lê, não tem ideias para serem discutidas, ele vai dizer sempre que não concorda porque não faz sentido, porque não tem bagagem para se defender. Você está falando isso do ponto de vista de quem? De que autor? Quem escreveu isso? Então, é necessário que nós voltemos às leituras e ali nós conseguimos resolver vários problemas da escrita, okay? Porque quem lê vai aprender. Geralmente eu descubro pessoas que leem pouco a partir mesmo da produção textual. Quando, por exemplo, elaboro uma pergunta de desenvolvimento e digo ao aluno, olá, faça uma abordagem sobre isso, ou simplesmente em 20 linhas fale sobre isso, você vai ver que no princípio da prova a letra é fina, no momento da redação a letra já engordou, escreve letras muito grossas para completar as 20 linhas que o professor pediu, porque já não tem ideias para escrever. E toda aquela pessoa que lê tem sempre alguma coisa a dizer sobre um assunto, porque já terá lido em algum lugar, já terá vivido uma experiência, vai relacionar a experiência vivida com aquilo que já leu em algum livro, então tem sempre alguma coisa, a ideia sai de forma fluida, é necessário. E sempre que quiser escrever alguma palavra, que tenham dúvida de escrever, se tiverem dúvida, aliás, recorra ao dicionário. Os nossos telemóveis já trazem dicionários para ver de facto como é que se escreve uma determinada palavra, para não ter que cometer erros, né? E ali pode ver sinônimos também dessa palavra e quer dizer, a partir do sinônimo vai aumentar mais vocabulário. Então é esse conselho que eu deixo. E também sempre que tiver a escrever um texto nas redes sociais, antes mesmo de publicarem, leiam, releiam, okay? Não tenham pressa, escrevam, leiam, releiam para que não cometam erros excessivos. Os erros são humanos, mas não podem ser recorrentes. Okay? Então, pessoal, encerramos por aqui mais um episódio do nosso canal e no meu podcast.